Não é que ele seja um criminoso, não é que ele seja alguém que mereça um castigo de Deus, né? Mas é porque ele deve ser alguém muito especial. Ele pode ser alguém sobrenatural, porque para receber uma dentada de um bicho desse e não sofrer nada, não é deste mundo. Era exatamente isso que Deus queria mostrar para aquele povo, queridos. Quem estava na vida de Paulo? Deus, usando desta situação, ele não queria exaltar Paulo no meio daquele povo. Ele não queria mostrar para aquele povo que o Paulo era o tal, que o Paulo era um homem sobrenatural. Não, Deus queria se mostrar, se revelar através da vida de Paulo. Então, com aquele acontecimento com Paulo, queridos, Deus já chamou a atenção daquele povo para Paulo. Mas não exatamente para o Paulo, mas para o que tinha na vida de Paulo, que o tornava sobrenatural. Porque recebeu uma picada daquele bicho, queridos, e não morrer, aquele homem não era deste mundo. Não, este homem não é natural, não, este homem não é normal. Isso que aconteceu com ele foi um milagre muito grande. Então este homem, alguma coisa ele tem de sobrenatural, de anormal que não era. O que era aquilo, queridos? Era Deus se revelando através da vida de Paulo, que levou Paulo de um mal, muito mal, a ponto de ser achado como um criminoso, a um Deus. Olha como é que Deus faz. O negócio é grande, queridos, o negócio é profundo, o negócio é sério. Então, o que aconteceu aqui? Vamos ler do 7 ao 10, que diz assim: E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha só. Olha o que era que Deus queria fazer através da vida de Paulo: se revelar. Jesus estava se revelando através da vida de Paulo. E o que foi que aquele povo viu? Paulo não somente não teve a sua vida cometida por aquele, ceifada por aquela víbora, mas que Paulo tinha o poder de curar as pessoas. Mas Paulo, queridos, com certeza ele foi logo falando que aquilo não era dele. Aquilo era o poder de Jesus, que através do Espírito Santo operava através da vida de Paulo. Então, o que foi que Paulo fez? Sabendo que o pai de Públio, que era o proprietário daquelas terras ali, o qual acudiu aquele povo que veio daquele navio, onde Paulo estava inserido, o pai daquele homem chamado Públio estava doente. E Paulo foi lá, orou por aquele homem, o homem ficou curado, né? Olha como era grande o que havia na vida de Paulo, mas não foi só isso. Vamos para o versículo 9, que diz assim: Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam. O que era que Deus queria, queridos? Não apenas mostrar para aqueles homens que Paulo tinha um poder na sua vida de não ser acometido por víboras, mas tinha também o poder de sarar os enfermos, curar os enfermos. Mas era Paulo? Não. Era Deus se manifestando através da vida de Paulo, era Jesus fazendo a sua obra através da vida de Paulo. O Espírito Santo operava diretamente através da vida de Paulo e foi se manifestando aquele povo através da vida daquele homem. Vamos para o versículo 10, que diz assim: Os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Queridos, cumpria-se ali em Malta. O
que Deus havia prometido a Paulo através do anjo. Eles chegariam em uma ilha, ninguém morreria naquele naufrágio. Deus certamente ia encerrar aquela viagem e ia socorrer aquele povo daquela prova. Portanto, meus queridos, se você está passando por uma prova e você sabe que esta prova vem de Deus, não se preocupe. Por mais dura que esta prova venha a ser, por mais tentativas que o inimigo venha a ter para tirar a sua vida, Deus não vai permitir. E tenha certeza de uma coisa, no final da prova, Deus vai lhe socorrer. Ele vai fazer por você tudo o que é necessário para você ser refeito desta prova, para você ser totalmente restaurado da sua prova. Oh, queridos, este é o Deus que nos servimos. O que é que nós aprendemos nestes 10 versículos do capítulo 28 do livro de Atos? É que Deus está conosco. O mesmo Deus que operou estes milagres na vida de Paulo, o mesmo Deus que operou estas experiências na vida de Paulo, é o nosso Deus que está nos chamando para nós termos com Ele esta mesma comunhão que Paulo tinha. E assim Ele operar nas nossas vidas da mesma maneira poderosa, sobrenatural, inacreditável que Ele operou através da vida de Paulo. Observe aqui que Deus conduzia Paulo, Jesus, ele ia fazendo a sua obra através de Paulo, o Espírito Santo ia fazendo a obra de Jesus através da vida de Paulo. E por onde eles passavam, aquilo ia sendo notado pelos sinais que Paulo fazia. Aqui nós estamos falando de Paulo, mas muitas pessoas que foram usadas por Jesus neste intermédio aqui foram fazendo a mesma coisa. Deus ia usando, ia se manifestando através da vida delas. Queridos, que maravilha esta história. Este episódio da vida de Paulo, Deus cumpriu na sua vida. Deus falou o que aconteceria. E detalhe, Deus não falou para Paulo que eles passariam naquela tão tremenda dificuldade antes. Já foi falar quando eles estavam iniciando a viagem, Mas mesmo Deus avisando para Paulo que a viagem seria difícil, lembre lá do início do nosso ensinamento, sobre estes capítulos que fala sobre esta viagem de Paulo, mesmo Deus avisando que a viagem seria difícil, que a viagem seria danosa, mas Deus não livrou Paulo da viagem. Deus fez com que Paulo embarcasse, até porque Paulo estava preso, ele não estava indo, ele estava sendo levado. Independente da vontade dele, não tinha como. Paulo foi levado, foi embarcado. E quantas vezes, queridos, Deus lhe embarca nestas viagens de provação? Eu fui uma, por exemplo, que Deus me embarcou. Ele não me perguntou, você quer, você não quer? Não. Você vai passar na prova, eu vou te provar, e vai ser assim, assar, e aconteceu. Quando eu dei por mim, já estava vivendo a prova. E pela intensidade da aprovação, eu fui logo vendo que era uma aprovação de Deus, porque era sobrenatural demais, E como Deus estava na minha vida, já havia me falado que me queimaria no fogo, eu logo fui deduzindo, digo, isso aqui é o dito queimado que Deus me prometeu, e não deu outra, realmente. Deus me queimou no fogo. Não, querido, não estou querendo lhe alarmar. Estou querendo lhe falar da realidade que é Deus. Não se assuste por isso. Com Deus a coisa é desse jeito. Então, o que aconteceu aqui? Paulo não escolheu para onde ia, para onde deixava de ir, porque ele estava indo preso. E por onde Deus quisesse conduzir Paulo, aqueles soldados levavam o prisioneiro Paulo e Paulo tinha que passar. Mas o que nós vemos aqui no final é que o tempo todo Deus mesmo esteve com Paulo. Paulo concluiu não somente a viagem, mas como todo o propósito de Deus na vida dele. Chegando em Malta, eles terminaram aquela viagem perigosa, danosa, difícil, foram socorridos como Deus havia falado e foram preparados para continuar a viagem.
que nós vamos estudar nos próximos capítulos. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, o nosso ensino desta tarde foi bem pequeno, já terminamos, e aprendemos o que Deus quer nos ensinar com este ensinamento. Que da mesma maneira como Ele foi com Paulo, Ele quer ser comigo e com você. Mas Ele deseja que nós nos entreguemos para Ele corpo, alma e espírito, porque Deus, queridos, só começou a trabalhar o seu plano, o seu desejo, aquilo que Ele havia designado para a vida de Paulo, depois que Paulo se entregou, depois que Paulo aceitou o chamado de Jesus na estrada de Damasco. E assim, imediatamente começou não só o trabalhar, como o agir de Deus na vida de Paulo, né? Que coisa maravilhosa, queridos. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais este culto, mais este ensinamento que Ele nos concede, e tendo a certeza que nós estamos vivendo, nós estamos recebendo um chamamento de Deus, um chamado para que nós venhamos nos entregar corpo, alma e espírito para Deus, para que Ele possa nos preparar com seu Espírito Santo, para que nós possamos fazer esta grande obra para Ele sobre a face da terra, que é promover o grande avivamento espiritual que se dará nestes últimos tempos, onde Deus vai trazer um avivamento sobre a face da terra, onde o evangelho do reino trazido por Jesus será pregado novamente, com o mesmo poder o qual Jesus pregou, o qual Jesus operou, depois de Jesus, os apóstolos, os discípulos, e assim veio até chegar a nós. E agora, queridos, é a nossa vez, e Deus está nos levantando para levar este mesmo evangelho de poder, evangelho do reino, cheio dos sinais e maravilhas operados pelo grande poder de Deus. Este é o evangelho do reino. Nós estamos sendo chamados, queridos, convocados para esta grande obra, mas para isto a necessidade de nós corrermos para o braço do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos entregarmos corpo, alma e espírito, para uma comunhão profunda e sincera com Deus, para que Ele possa nos usar, para que nós possamos ser os promovedores deste grande evento sobre a face da terra nestes últimos dias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, ó meu Pai querido, obrigado, meu Pai santo, por mais este culto, obrigada, meu Pai, por este ensinamento, obrigada, meu Pai santo, por este grande convite que Tu traz sobre nossas vidas. Pai santo, estamos aqui, ó Pai querido, levanta o nosso coração, Pai santo, que nós sejamos tocados, que nós sejamos incomodados e assim desejosos, Pai santo, de nós fazermos esta entrega total e absoluta no Teu altar, para que Tu possa nos usar conforme a Tua vontade, meu Pai santo, para nós fazermos esta grande obra nestes últimos dias na face desta terra. Oh Pai querido, de lá estão os nossos corações, meu Pai querido, para que nós possamos nos abraçar com esta grande obra, meu Pai, e não Te decepcionar, meu Pai, mas estarmos realmente entregues definitivamente, para que Tu possa nos usar segundo a Tua vontade para esta grande obra. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo, Jesus santo, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu poder nas nossas vidas, pela Tua presença. Jesus querido, quero Te apresentar a cada um inscrito, quero Te apresentar a cada um, meu Jesus santo, que ouve destes vídeos, que vê estes vídeos, que ora pelo nosso canal. Oh Jesus querido, abençoa, Jesus guarda, Jesus salva, Jesus chama, Jesus convoca para esta grande obra. Jesus vai trabalhando na vida de cada um. Jesus querido, de todas as suas enfermidades vai sarando, de todas as suas necessidades vai suprindo, de todas as suas angústias vai libertando, de todas as suas amarras que porventura venham estar
sofrendo da parte do inimigo, que sejam libertos, Jesus. Que todo agir das trevas na vida de cada um seja, Senhor, querido, lançada por terra. Jesus, queridos, e que possam, Jesus, sentindo no seu coração, se inscrever neste canal, se assim for da tua vontade. Jesus, querido e santo, alcança cada um que já se inscreveu, a cada um que ouve, a cada um que assiste destes vídeos, ó Jesus, querido. Usa segundo a tua vontade, Jesus, trabalha na vida de cada um, concedendo as petições das suas almas, do seu coração. Oh, Jesus, alcançando cada um dos seus familiares. Glórias a Deus, aleluias. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por este culto. Muito obrigada, Espírito Santo, pela palavra, pelo ensinamento, que possa ficar nos nossos corações, que possa mudar, moldar as nossas vidas segundo a tua palavra. E assim, Espírito Santo, nós sermos a perfeita imagem do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Vai fazendo a tua obra conforme a tua vontade, Jesus querido. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, este vídeo, ele vai ficar em 3 partes. Vá procurando aí, não tem jeito. E você sentindo do Espírito Santo de Deus, querido, se inscreva no nosso canal. Nós estamos precisando de inscritos, queridos, para fazermos as lives. Mas nós precisamos de pelo menos 50 inscritos para isso. Este canal, queridos, pertence a Deus. Quem faz esta obra é o Espírito Santo de Deus. E ele vai chamando e fazendo conforme a sua vontade. Portanto, se você for tocado, faça segundo o que Deus lhe propôs no coração. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias.